Olá, voltamos. E agora faço como podcast. Meu nome é Felipe Pinheiro, sou professor de medicina e oncologista. E nesse episódio 61, pensei nos últimos dias aí, a questão de falar sobre se valorizar, né? A pessoa valorizar-se, que é uma das coisas que acho que todo mundo deveria se valorizar. E é difícil saber se você está se valorizando, se você está sendo um sem noção, se supervalorizando, ou humilde demais e se jogando para baixo. Uma questão que aconteceu com alguns colegas, falaram no sentido disso, de valorização, de se sentir valorizado, de frases como, pô, demorei para me valorizar, devia ter me valorizado antes, vacilei e tal. E junto com a ideia que me perguntaram de como se vender, como se vender mesmo como profissional médico, né? Então, a questão de valorização, para começar, é difícil mesmo, é bem difícil. Eu não sei se eu me, por exemplo, para ter uma ideia, eu não sei se eu me valorizo adequadamente ou não. Então, é uma coisa. Pensei até em não falar, porque eu falei, se eu não sei se eu me valorizo, como é que eu vou falar alguma coisa sobre valorização, se valorizar, etc. Mas muitos dos elogios que eu recebo principalmente em relação a ser sincero mesmo, falar como as coisas são, né, na realidade, não ficar maquiando as ideias. E aí eu fiquei pensando, quando eu comecei a me valorizar no sentido profissional e tal, e para mim a primeira coisa que me ocorreu foi tentar não pegar plantões ruins quando você forma, né? Então, quando eu formei, eu achava que eu não deveria viajar, pegar estrada e tal, para dar plantão. Nem deveria dar plantão em lugares que pagassem pouco. Tinha lugares que pagavam bem pouco, lugares que pagavam mais. Isso foi a primeira ideia, né? Eu só vou pegar plantão que pague bem, em lugares tranquilos de ir, perto, etc e tal. Então, achei que estava me valorizando ao pensar isso, né? Só pouco tempo depois, surgiu um plantão pagando bem abaixo da média. Só que era do lado da minha residência, eu dormia durante alguma parte do plantão, era bem tranquilão, um plantão de guarda. E não era um plantão, não tinha plantão de, não era plantão de emergência, plantão tipo um sobreaviso dentro do hospital. Você ficava de sobreaviso, mas dentro do hospital. Não tinha emergência e tal. Era bem tranquilo, só pagava bem mal. Só que era bom porque era muito perto da residência, você não se atrasava, se alguém te tirasse em cima da hora, você chegava na residência no horário certinho, tá? Então era muito tranquilo. E aí eu me perguntei, pô, será se eu deixei de me valorizar, porque eu botei um plantão bem abaixo da média na questão de valor, de dinheiro, e aí depois eu fui me conformando com a ideia de que não era o valor só em dinheiro que era representativo, mas a ideia de não precisar atrasar para a residência, estar perto, do lado da residência, era muito tranquilo, até quando eu saía da residência para entrar no plantão de noite, etc e tal. Então, é complicado saber se você está se valorizando adequadamente ou não. Valorizar venda de produtos, você definir valor é uma das coisas mais difíceis para quem mexe com empresa. É difícil, você tem que ter uma pesquisa de mercado interessante, você tem que ter um know-how, uma expertise. É fácil quando mais ou menos é uma coisa muito comum e você sabe todo mundo está pagando o mesmo preço, beleza. Mas definir o preço de um produto, o preço de um serviço é bem difícil. A gente fica sempre na dúvida, será se está caro, será se está barato, se aumentar o preço, será se os clientes vão continuar chegando ou não? Então é uma coisa difícil. E você se valorizar enquanto profissional, penso que é mais difícil ainda. Mas tem que começar a pensar nisso, estudar esse assunto,
e avaliar para não se subvalorizar demais, se desvalorizar, né, e perder possibilidades de crescimento, ou seja, você não se inscreve para uma vaga em uma mega empresa porque você acha que não é capaz daquilo, sendo que você é melhor do que a maioria dos que estão achando serem bons. Tem vários estudos interessantes, tanto naquele livro que eu cito milhões de vezes, que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, quanto nos livros de Nassim Taleb, as complicações, tanto num outro mais novo chamado Ruído, que são as complicações estatísticas. Você pergunta para a maioria das pessoas, tem vários trabalhos sobre isso, pergunta para a maioria das pessoas numa cidade se eles dirigem melhor do que a média. Então, deveria, para ser uma estatística real, que apenas 49,99999% falassem que dirige acima da média, já que a média é 50%. E 82, 85% é engraçado isso, acha que dirige melhor que a média. Então, é muita gente achando que é melhor do que é. Então, teve pesquisas sobre número de procedimentos médicos, tempos de cirurgia, processos na atividade de juiz, promotor e tal, e a maioria das pessoas se acham melhor do que a média. Então, aí pô, é complicado. A gente sente que a gente não se valoriza, mas a estatística, os trabalhos mostram que a maioria dos profissionais se supervalorizam, se acham melhor do que a média. Então, tem uma incongruência isso. Eu não sou psicólogo, psiquiatra, não trabalho com essas questões, mas tem algo em nossa mente aí incongruente, né? A maioria acha que é melhor que a média, mas na hora que a gente é perguntado se a gente se supervaloriza ou se subvaloriza e desvaloriza, a gente tende a achar que a gente se desvaloriza. Realmente há pessoas que se desvalorizam, que pensam pequeno, né? Como alguns colegas falam, e outros que pensam do jeito que eles querem ser mesmo. Não, eles não querem angariar grandes projetos, mega empresas, etc. e tal. Então, como eu falei, eu fiquei pensando vários dias, se eu ia falar sobre como se valorizar e tal, porque a maioria pensa que não está se valorizando, enquanto estatisticamente, através de trabalhos científicos, a maioria está se supervalorizando, se achando melhor do que é. Então, é bem incongruente. Para aqueles poucos que se desvalorizam, realmente traz complicações, como não concorrer a vagas como deve, não se valorizar no sentido de valor mesmo monetário, não valorizar no sentido de dar valor à sua consulta, ao seu procedimento. Então, isso é importante. Essas pessoas pequenas, poucas e específicas, que se desvalorizam, realmente tendem a ganhar menos, ter empregos menores, etc. O que não significa, que também é estatisticamente comprovado, que como estão, num geral, bem empregados, um médico hoje ganhando mal ou bem na cabeça dele, ele ganha mais do que 90% das pessoas do Brasil. Então, o médico hoje ganha bem. Se ele acha que ele ganha menos do que deveria, se ele acha que ele deveria ganhar mais, se ele acha que é pouco, é problema dele. Mas, estatisticamente, os números mostram que os médicos hoje ganham bem. Essas pessoas não necessariamente estão infelizes. As pessoas que acham que não têm, né, grandes pretensões, que realmente se desvalorizam, é por isso provavelmente até são mais felizes do que as que se supervalorizam e que muitas vezes estão revoltadas e magoadas e se sentindo injustiçadas porque achavam que deveriam ganhar mais. Então, são questões bem difíceis, eu fiquei relutante em trazer essas coisas para o podcast, mas realmente é uma realidade. Já tinham tocado no assunto comigo, as pessoas que mandam mensagem, etc., eu meio que dei uma ignorada, porque é um assunto difícil e a triste realidade é essa: a maioria não se desvaloriza, a maioria se supervaloriza. Para aqueles que se supervalorizam, fiquei pensando também o que pode ser de ruim. Pode, porque
Normalmente, pessoas que se supervalorizam não se bicam com outras que se supervalorizam. Isso não é bem visto normalmente, pelo que eu senti. Também não sou um expert, não tenho um conhecimento de RH, mas quando eu já tive que escolher colegas, funcionários, dar palpite, não escolher sozinho, mas dar palpite em reuniões, e eu percebo que a pessoa que se supervaloriza demais não é muito bem visto, não. É tido como enganação, né? O cara está querendo vender, e aí vamos falar como é que se vende bem. Na minha ideia, é você sendo o mais próximo da realidade possível, o mais sincero possível. E aquele que se supervaloriza, que se vende além da realidade, normalmente as pequenas participações que eu tive em seleções de outros colegas, funcionários, etc., não é bem vista essa supervalorização nitidamente enganosa. E como é que você se vende bem? Para mim, o primeiro preceito é sendo sincero realmente no que você é bom, falando que você é bom, não tem que ficar fingindo modéstia, humildade, falsas humildades e tal, e não exagerando no que você não é bom ou fingindo que você é bom em algo que não é. As pessoas acham que ninguém percebe e tal. Isso é facilmente perceptível não para qualquer um, mas para as pessoas que trabalham em RH, em gestão. Creio que facilmente os bons gestores, bons líderes de RH e tal, os psicólogos que trabalham nessa área, facilmente percebe quando o cara está vendendo gato por lebre, né? Sobre si mesmo. Então, sinceridade mesmo, sinceridade em colocar os pontos que são fortes, não sem aquela firula de fingir humildade. Acho que se expressar bem é uma coisa importante. Colocar suas ideias de forma clara e objetiva. Então, não adianta você saber toda a teoria de uma coisa e você não conseguir passar para o cliente, que no caso os médicos são os pacientes. Não adianta você saber a teoria toda lá, vamos supor assim, do ciclo de Krebs, da regulação hormonal, o seu endócrino bombástico, tá sabendo tudo de regulação hormonal e tal, o paciente te faz algumas perguntas e você viaja na maionese, não no sentido de falar coisa errada, você fala tudo certo, mas o paciente não entende nada. Então não há comunicação. Então você precisa se comunicar bem. Você precisa passar bem de forma direta para o seu cliente, seu paciente, de forma mais científica, se for falar com outro colega. Se você estiver numa reunião corrida, você vai ter que saber se expressar de forma mais objetiva e com menos delongas. Então, se expressar bem, acho que faz parte de uma boa venda da autoimagem. Isso são coisas que eu li aí durante a vida e que eu acho que fez diferença na hora que eu fui para algumas entrevistas, que eu fui selecionado a algumas carreiras, etc. Acho que tem que mostrar o que sabe. Eu sempre fui muito tímido, acho que eu já contei isso aqui num podcast sobre timidez, até a oitava série, primeiro ano mais ou menos, retardado mental mesmo, assim, eu não falava nada, era impressionante, nem o que sabia, nem o que não sabia, não respondia quando perguntado, travava tudo, bem tímido mesmo. E isso é ruim para você profissional, né? Você tem que, quando perguntado, você tem que responder se você sabe, tem que dar sua opinião, se você tem uma opinião que acrescente, aí vem essas coisas, assim, você não tem que ficar dando opinião para aparecer, uma opinião que não serve para zorra nenhuma, todo mundo já falou que a cortina é branca, e você, eu queria reforçar que é um branco muito límpido, muito claro, que traz... Todo mundo já falou, já sabe, então sua opinião vai trazer nada de novo, fica quietinho, é melhor. Mas se você vai trazer algo novo e que provavelmente vai agregar, isso é interessante na hora de vender isso, né? Trazer opiniões que realmente importam e não ficar tímido lá, quieto, tal, sem falar. Então, comunicação é essencial. Aí tem um bocado de curso de comunicação, livros de comunicação, esses livros de economia e psicologia juntos, né? Que Daniel Kahneman tem dois, Daniel Goleman tem uns 3 ou 4. São autores que
trazem muita questão de psicologia e economia, finança, e, e muitas vezes tem comunicação imbuído, técnicas de comunicação, expressão, etc. Fora um bocado de curso que hoje tem sobre se expressar melhor. Uma das coisas que eu aprendi com terapia mesmo, psicoterapia e tal, por exemplo, é não responder na lata sem pensar 2 segundos, porque era muito impulsivo e muitas vezes saía porcaria. Então, espera, pensa. Então, uma das técnicas de expressão é responder e-mail para o chefe, para o coordenador e tal. Dá um tempo, meia hora, 1 hora, daí dorme, se for um negócio importante, só no outro dia. Então, são algumas técnicas que você vai aprendendo para se comunicar melhor, e isso melhora a sua venda. A gente foi obrigado, por exemplo, na residência, a imagem é importante, por mais que todo mundo saiba que porventura você esteja se vestindo bem, se trajando bem, se organizando, para passar uma boa impressão, é para isso mesmo. O cérebro do outro não vai conseguir bloquear e falar, tal, é por uma boa impressão, então eu vou ignorar isso. Não, a gente não ignora imagem, a gente não ignora a apresentação. Então, uma boa apresentação, a gente na residência era obrigado a usar gravata no R2. Eles falam que era mentira, mas é verdade. E aí, ou até hoje eu uso gravata e tal, e passo uma imagem melhor. Você precisa estar de gravata, não quero, não, você não precisa estar, você precisa estar bem arrumado. Uma roupa limpa, bem passada, o cabelo cortado, que eu não estou usando aqui no vídeo, barba bem feita, higiene, essas coisas, um consultório bonito. Precisa ser luxo, dinheiro. Não, precisa ser organizado, agradável. Por exemplo, li ao pouco tempo, na verdade, li e conversando com a esposa, que também estava lendo sobre questões de cor, influência e aromas e tal, e também discutindo no curso de meditação sobre a relação de incenso, cheiros, etc. Juntando tudo, a gente tem várias evidências de que o aroma traz insights psicológicos bem interessantes para o seu cliente, para a sua venda, do seu produto, do seu serviço, da sua imagem. Então, ter um consultório com cheiro agradável, com ambiente agradável, na temperatura agradável, isso tudo faz parte. Então, claro que eu não vou esgotar, nem pretendo nem iniciar, é só assim, um podcast curto, no sentido de estimular, se você quer avaliar, se você valoriza-se ou não, se você se vende bem ou não. Primeira coisa é estudar. Eu vou matar isso sempre aqui. Eu vou sempre falar estudar, estudar. Não tem jeito, não vai para frente de outra forma. É estudar. Então, vai lá no Folhoso, lê sobre essas coisas. E tem muita coisa. Na 3 diazinho lá do MBA de gestão, em que teve a aula de marketing e tal, é muita coisa que você pode desenvolver para vender-se melhor. Muita coisa mesmo. Aqui eu estou pincelando as coisas que eu lembrei. Mas, então, se comunicar bem, bons cheiros agradáveis, boa vestimenta, imagem boa, ambiente decente. Rede social até hoje não me convenceu. Muita gente fala do meu Instagram, do podcast, e questionam a questão por que eu fiz, eu fiz porque eu achei legal fazer alguma coisa. A ideia foi no meio da pandemia, deixar algo para minhas filhas naquela loucura. Se a gente morrer, eu falei, se morrer, eu quero deixar um bocado de vídeo, um bocado de áudio. E aí comecei a fazer. Junto com a ideia dos alunos pedindo um bocado de coisas no final da formatura sobre investimentos e tal. E sobre pós-formatura, durante o internato, a gente começou. Então, eu tenho estatística dos meus pacientes atendidos e costumo sempre ver isso a cada 2, 3 meses. E no caso meu de oncologista, numa cidade de médio porte, rede social, Instagram, YouTube, Facebook, etc., trouxe um em 365 pacientes aí desse ano.
é nada, né? Assim, irrisório. O resto foi em torno de 60 a 70% de outros pacientes, do vizinho, do amigo, de alguém que me indicou, e 30 e poucos por cento, 20 e tantos por cento de médicos indicados. Então, aí eu falo, por que alguém indicou? Porque você tratou bem. Então, uma outra coisa de se vender bem é fazendo um bom trabalho. Quando a gente vai no mecânico top, eu já passei para um bocado de gente. O telefone, já falei só com o pai, com a mãe. Você vai num dentista e o cara brocou, é o dentista o resto da vida. O meu dentista é o mesmo, tem 500 anos. O meu cabeleireiro é o mesmo, tem 500 anos. Então, prestar um bom serviço, tá aí uma coisa que vende bem demais. Agradar e fazer um bom serviço para o cliente vende demais. É, ter boas relações, né, interpessoais com, com o grupo que você trabalha. Então, você conhecer muita gente, no meu caso, conhecer muita gente na oncologia, das faculdades, dos professores, isso abre algumas portas, abre caminhos, você está bem relacionado, né? A questão do network é importante, mas para chegar no network, tal, tem toda a comunicação, a aparência, ideação, toda a questão pré, né? Mas network é importante, fazer um bom network, se mostrar como bom em tudo que faz. Ético, honesto, essas coisas sempre na frente, sempre estampado. Tem épocas que a gente fica revoltado mesmo, já tive as minhas, que, tá, não adianta nada ser certinho, a gente só se lasca, aquela revolta toda de, que de vez em quando aparece, vai aparecer mesmo, mas assim, acho que faz diferença a longo prazo, fazer as coisas corretas, centradas, tem grande valor e traz grande resultado a longo prazo, sem dúvida. Então é isso, assim, é difícil, Então, assim, os livros do Daniel Goleman não são livros que eu gostei tanto, li dois ou três. O mais famoso, acho que é Inteligência Emocional, e não são livros fáceis de acabar. Para mim não foi, achei, sei lá, repetitivo e tal, mas são livros que acrescentam muito. Não é um livro agradável, mas acrescenta bastante. Então, livros que valem a pena. Os livros de Daniel Kahneman, aí eu sou bem, bem fãzão mesmo, então suspeito de falar. Fala muito sobre a questão de valorização, de como vender, como se valorizar, né? Então, fica a dica desses dois autores com seus diversos livros e buscar informação. Meu MBA foi na FGV, os materiais dos cursos eram bem legais, da parte de marketing foi bem interessante e tocava bastante no marketing pessoal mesmo. Acho que vale a pena estudar essas coisas se você quiser melhorar aí sua venda pessoal, ou de um produto, ou de um serviço, e focar nas coisas que importam aí. Muito obrigado, e a gente se fala semana que vem. Um abração.